A postura do técnico Jorge Sampaoli após o Pedro ter sido agredido foi a pior postura possível. Gerou revolta nos jogadores, gerou revolta na diretoria e isso tudo pode gerar a demissão do técnico Jorge Sampaoli, gente. Vou estar falando sobre isso. Peço desculpas a vocês se vocês estiverem ouvindo algum barulho. Tem um som altíssimo aqui fora, tem barulho de moto, um monte de situação que pode atrapalhar aqui o vídeo, mas eu vou falar bem alto para vocês me ouvirem. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, é muito importante que você faça isso. E, gente, já vou começar falando sobre isso. Eu poderia estar falando sobre a partida de ontem, sobre o Flamengo ter virado o jogo para cima do Galo, sobre o gol do Galo, que foi um gol totalmente irregular, que foi falta no Bruno Henrique. Mas, gente, eu não posso deixar de falar de uma situação que aconteceu após o jogo ontem. Como vocês têm acompanhado, o Pedro ele foi agredido por um integrante da comissão técnica do Sampaoli, o preparador físico do Sampaoli. Gente, ele não é contratado do Flamengo. Ele trabalha para o Sampaoli, o Sampaoli recebe e paga a ele o salário dele. E ontem, após a partida no vestiário, ele agrediu o Pedro e eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Gente, ontem, no finalzinho da partida, o Sampaoli já tinha gastado todas as substituições, já tinha colocado todos os jogadores que ele queria. E o preparador físico fez questão de chamar o Pedro para aquecer no finalzinho do jogo. E a gente sabe que o Pedro, toda vez que ele não é utilizado, que ele fica no banco, ele sempre faz questão de mostrar insatisfação. Eu não acho uma postura certa do jogador. O jogador, se ele quer voltar a jogar, ele tem que se mostrar ali apto dentro do campo, nos treinamentos. Não sei o que acontece dentro do Flamengo em relação a essas coisas. O Pedro não foi. E ele, no vestiário, chegou e cobrou o Pedro. Ele falou, por que você não foi? Por que você não foi aquecer? O Pedro falou, não, pra que eu vou aquecer se já estava no final do jogo e todos os jogadores já tinham sido substituídos, eu não ia entrar no jogo. E ele começou a discutir com o Pedro, dizendo que o Pedro tinha desrespeitado ele na frente de todo mundo. E o Pedro retruncou, dizendo que a comissão técnica inteira tem feito o seu futebol ser minado no Flamengo, tem feito com que o Pedro não consiga atuar. E, gente, sem pensar duas vezes, ele deu um soco na cara do Pedro. Ele agrediu o Pedro fisicamente e isso gerou lesões na boca do Pedro, que foi constatado pelo laudo da polícia. E o Pedro, na hora, ele não revidou, gente. Ele falou, eu não vou revidar, eu vou fazer um BO. E ontem mesmo, saindo do estádio, eles foram direto para a delegacia. Foi uma loucura, um monte de notícia, um monte de situação. Eu não fiz pós-jogo, eu trouxe uns shorts aqui falando só sobre esse assunto. E, gente, eu fiquei indignado vendo isso, porque isso pode fazer com que o Sampaoli seja demitido. Vou falar uma situação parecida em outro clube que aconteceu, e o Sampaoli saiu do clube não só por isso, e por outras situações também. Esse mesmo cara, Pablo Fernandes, ele tinha agredido um torcedor do Olympique de Marselha, ele tinha sido afastado do Olympique de Marselha na época que ele fez isso. E o Sampaoli ele é conhecido por ser leal à sua comissão técnica. Em todos os momentos que deu ruim com a comissão técnica dele, se caía um, caía todos. E como o Sampaoli ele teve a pior postura diante dessa situação, ele gerou revolta em todo mundo, gente. Ele foi para a coletiva de imprensa, falou sobre o jogo, falou sobre a virada do Flamengo sobre o Atlético, falou sobre tudo que tinha para falar. Mas não se mostrou contra essa situação. Quando ele chegou na coletiva, ele já sabia do que estava acontecendo. E ele fingiu que nada aconteceu. Isso gerou uma revolta tão grande que os jogadores não querem mais o Jorge Sampaoli no clube. Alguns jogadores não se mostraram ali querendo essa situação, mas a maioria não vê mais clima para trabalhar com ele. Porque se for para trabalhar com ele, tem que trabalhar com a comissão técnica dele. E se for mandar embora vai ter que mandar todos, porque os outros também pensam dessa maneira e compactuam com esse estilo do Jorge Sampaoli. E, gente, é preocupante. A gente está vivo no Campeonato Brasileiro, a gente está vivo na Copa do Brasil, a gente está vivo na Libertadores e a gente pode ficar sem técnico. O Dorival, ele está lá no São Paulo. A torcida pode chiar, pode pedir o Dorival, mas agora eu acho difícil dele sair. Principalmente com os reforços de James Rodrigues, Alexandre Pato e, se não me engano, Lucas Moura também está indo para o São Paulo. Pra vocês verem onde o Flamengo está se enfiando, gente. O Flamengo mandou embora um técnico campeão. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque o foco do vídeo é essa situação do Pedro. Mas o Flamengo mandou embora um técnico campeão e agora tá querendo ele de volta, porque essa situação pode fazer com que o Sampaoli perca o cargo. E o Pedro ele se pronunciou sobre esse assunto, gente. Vou estar lendo aqui o pronunciamento dele. Eu poderia estar falando aqui sobre os escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Mas o que aconteceu foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente e sem motivo inexplicável, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli.
A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Se alguém se acha no direito de agredir o outro, não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que acha que em pleno 2023, acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Gente, Pedro, ele não só fala sobre essa agressão física que ele sentiu, que ele teve. Ele fala sobre a comissão técnica do São Paulo e colocar uma pressão sobre ele. E eu tenho informação de que a comissão técnica do São Paulo fez questão de encarnar no Pedro, de ficar em cima dele falando sobre o gol perdido contra o Grêmio. Ele poderia ter feito gol, ele não conseguiu fazer o gol. Foi naquele lance que ele driblou 2 ou 3, ele teve a oportunidade de fazer o gol, ele não conseguiu. E ele retruncou, porque o Gabigol não foi cobrado pelo pênalti que ele perdeu na partida. O Gabigol, dificilmente alguém vai cobrar dessa forma, porque o Gabigol tem muita personalidade. E se fosse no Gabigol esse soco, o Gabigol cairia na porrada com o cara dentro do vestiário. Disso eu não tenho dúvida. O Gabigol lembra muito o Romário. Lembra muito na postura dele, o jeito de ser. O Romário, pô, ele joga o Gabigol lá pra cima. E, gente, falando sobre o Rogério Ceni, o nome mais provável que pode vir para o Flamengo é o Rogério Ceni no momento, caso o São Paulo não continue. Porque o Dorival está no São Paulo, dificilmente ele vai sair de São Paulo, vai romper seu contrato para vir para o Flamengo. Ele que não é de fazer isso, ele fez com o time que ele estava lá no Nordeste, não me engano, na Fortaleza, era Ceará. Não lembro o time que ele estava antes de ele vir para o Flamengo. Ele só fez isso porque ele viu a oportunidade de ser campeão. Mas no São Paulo, gente, ele dificilmente ele faz isso. Dificilmente. Se ele for vir para o Flamengo e treinar o Mengão, vai ser num cenário onde ele já não esteja com vínculo com o São Paulo. Então acho difícil dele vir. E o Rogério Ceni, por já conhecer o clube, já conhecer o grupo, é o mais provável que venha nesse momento, caso o São Paulo seja demitido. Olha a situação que o Flamengo está se colocando, gente. A gente tinha tudo para avançar com esse treinador e agora tudo é dúvida no Flamengo. O Flamengo teve folga hoje, os jogadores não querem treinar. Não querem treinar se esse cara continuar. E dificilmente vão ficar de boa com o Sampaoli. E, gente, olha a situação. Mesmo que o Sampaoli continue, o clima pode ficar tão ruim de os jogadores não querer seguir aquilo que ele quer. Olha a situação, gente. Então é muito preocupante isso que está acontecendo. Eu gostaria muito de estar falando sobre a partida do Flamengo de ontem, que o Flamengo não jogou bem em grande parte do jogo, mas conseguiu ali a virada. Mas infelizmente o assunto do momento no Flamengo é esse. É essa situação envolvendo Pedro, Jorge Sampaoli, e esse cara precisa ser mandado embora o quanto antes. E se o Sampaoli mostrar essa tal lealdade que a gente fala sobre ele não querer mandar embora esse cara ou ninguém da sua comissão técnica, que caia todo mundo, o Flamengo é mais importante. E isso é por justa causa. Então vamos torcer para que as coisas melhorem para o Flamengo. Gente, a gente está vivo nas 3 competições e uma coisa dessa acontecer preocupa muito. De verdade, eu não gostaria de ver o Flamengo nessa situação novamente, trocando de técnico antes de acabar uma temporada, trocando de técnico ali em momentos importantes do clube. E quem viria para o Flamengo nesse momento? Coloca aqui embaixo, caso realmente ele saia. Na minha opinião minha aqui do canal, eu acho que ele sai do clube sim. Porque não tem condições dele continuar no clube depois de uma situação dessa. A postura do São Paulo foi justamente concordando com aquilo que o seu integrante ali da comissão técnica fez. Esse cara fez, Pablo Fernandes. E não é a primeira vez que esse cara se mete em confusão. No Olympique de Marselha, e também o filho dele, que também trabalha para o São Paulo, se envolveu numa confusão no último jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro, na verdade, no Maracanã. O filho dele empurrou um youtuber, um jornalista que cobre o Flamengo, que foi cobrar, que foi falar, vocês estão ruim, você foi cobrar, foi fazer o que um torcedor faz, porque se ele cobra o Flamengo, se ele é um torcedor, se ele é um youtuber que está ali diariamente falando de Flamengo, ele é um torcedor também. Foi cobrar e esse filho desse cara aí empurrou ele, quis agredir ele, as pessoas que estavam em volta ali separou e não deixou acontecer algo pior. Mas a gente vê que esse pessoal, esses argentinos, não vou nem ser aqui xenofóbico, nada disso, gente, mas esse pessoalzinho que vem de fora aqui pro Brasil, eles se acham.
acha que são mais do que nós que está aqui, acha que são maiores que o clube, e não é dessa forma. Não é dessa forma. Pessoal, eu vou ficando por aqui muito indignado. Eu poderia estar falando sobre um monte de situação, mas eu acho que no próximo vídeo que eu vim aqui, eu vou estar falando sobre a demissão do Sampaoli. Infelizmente, é uma situação muito chata mesmo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Você curtindo o vídeo, você me ajuda demais. Tamo junto, saudações rubro-negras. Valeu.